A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como nosso pastor presidente, nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa, a pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse canal para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como material, que tem como revista o material da editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E esse material ele foi elaborado pelo nosso pastor Eliel Araújo de Alencar, que tem nos abençoado muito durante esse primeiro trimestre de 2026. Então hoje, meu irmão, nós vamos trazer algumas informações aqui para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 9, que vai falar sobre os discípulos de Cristo e o processo de santificação. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, Jesus te abençoe, fique à vontade, curte, compartilhe, dê sua opinião, participe conosco. E se você quiser adquirir a sua revista da editora Betel, entre no site oficial da editora Betel e procure ver como você pode adquirir a sua revista impressa, para que você também possa vir ali a fazer suas anotações e participar conosco da aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então hoje falaremos sobre esse processo imprescindível na vida do cristão, que é o processo de santificação. E eu já gostaria de destacar justamente essa palavra processo. Por quê? Porque é uma coisa contínua, uma coisa que a cada dia vai acontecendo, é uma coisa que nós precisamos buscar a cada dia, desde que confessamos a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Nós estaremos nesse processo contínuo de mortificar a carne e de trazer mais a parte do espiritual, de alimentar mais o espírito e mortificar a carne. Isso é uma decisão que o cristão precisa tomar quando ele encontra com Cristo, quando ele confessa a Cristo. Por isso a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o negar a si mesmo é esse processo de santificação, porque a nossa carne, ela traz vontades que são contra a santidade do Senhor. Então, o processo de santificação vai nos ensinar, vai fazer com que a gente busque a cada dia matar essa carne, para que as nossas vontades sejam guiadas pelo Espírito Santo e as nossas vontades estejam submetidas às vontades do Senhor, para que a gente possa apresentar uma vida santa e na presença do Senhor, irrepreensível diante dele. Então, destaque aí para o seu aluno a necessidade de ser diário essa santificação, esse processo de santificação é uma coisa que tem que estar presente em toda a nossa caminhada cristã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como texto áureo, o nosso comentarista ele vai trazer: porque não nos chamou Deus para a imundice, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 7. Então, destaque aí o texto áureo, é uma palavra direta para nós nessa situação de santificação, porque Deus não nos chamou para a imundície, para viver como o mundo vive. Nós fomos separados, nós somos povo adquirido, nação santa, geração eleita, para anunciarmos a glória do Senhor, para anunciarmos aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua preciosa luz. Então, destaque aí para o seu aluno que é incompatível com a vida cristã continuar praticando coisas que não agradam ao Senhor,
o que se fazia antes de se conhecer ao Senhor Jesus. Então, destaque aí para o seu aluno, esse texto áureo é muito importante. Verdade aplicada no poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, o discípulo de Cristo busca um viver santo em todas as áreas da vida. Aqui destaque para o seu aluno todas as áreas da vida, ou seja, nós precisamos apresentar nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Então não adianta você só ser santo em uma área da vida, buscar viver corretamente em uma área, em outra ser bagunçado, ser como o mundo vive. Precisamos cuidar das nossas, ter emoções santas, ter pensamentos santos, ter caminhada santa, ter corpo santo, ter Espírito Santo. Então tudo isso a gente precisa ter e apresentar ao Senhor nisso irrepreensível. Como a gente vai fazer isso? Com ajuda e direcionamento do Espírito Santo. Só que a decisão é nossa. E depois o Espírito Santo vai nos ajudando. Porque se a pessoa não quiser, mesmo, o Espírito Santo não vai obrigar, não vai amarrar, não vai fazer por ela. Então nós vamos tomar a decisão de ser santo e o Espírito Santo vai nos ajudar a cada dia nesse processo, nos amostrando aonde está errado, nos amostrando como tem que ser, nos consertando, nos incomodando. Então tudo é um processo contínuo, é o ser humano com mais a ajuda do Espírito Santo, mas a decisão é nossa. Você precisa tomar uma decisão de romper com o pecado, de largar as coisas que não agradam ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, meu irmão, 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do verso 3 ao 8, onde nós destacamos o verso 7, que é a orientação direta que o apóstolo Paulo fala para nós. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Destaque aí para o seu aluno. E agora, entrando na lição propriamente dita, na introdução, nós vamos ver que a Trindade, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão envolvidos no processo de santificação do ser humano, nos fornecendo o que é necessário para que a gente consiga viver essa santificação. Mas destaque para o seu aluno que nós precisamos tomar essa decisão para ser santo precisa vir do ser humano. E aí depois a Trindade vai nos ajudando, vai nos orientando para que a gente possa melhorar, nos arrepender, mostrando aquilo que está errado, aquilo que está afrontando ao Senhor, que não favorece a presença de Deus. Eles vão nos mostrando, o Espírito Santo vai falando, e a cada dia nós vamos melhorando essa situação e nos santificando, nos lavando no sangue de Cristo. Mas precisa tomar essa decisão de querer ser santo, meu. Isso é uma decisão individual de cada um. Você precisa entender que para andar com Deus você precisa ser santo, porque Ele é santo, meu irmão. Então no céu não entra pecado. Deus não tem relacionamento com o pecado. Nós precisamos entender isso. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então ele lava as vestes, ele esquece, ele torna ele mais alvo do que a neve, o pecador. Mas a pessoa precisa tomar a decisão de não pecar mais, se arrepender e deixar o mau comportamento para seguir a Cristo. Então, destaque aí para o seu aluno. Compreendendo a santificação. Esse é o capítulo 1. Vai nos dizer que Deus é santo e que Ele exige que nós sejamos santos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Essa é a verdade direta da santificação. Deus é santo e exige que o seu povo, aqueles que andem com Ele, aqueles que o confessam, seja santo também, para que possa ter unidade, para que possa ter equalização, para que a gente possa andar como Cristo. Então por isso tem aquele hino da harpa que diz que o mundo possa Cristo em nos ver. E qual é a característica principal do Senhor? A sua santificação, por isso a sua santidade,
Por isso, meu irmão, lá no céu, quando Isaías vê, ele vai dizer que os serafins e os querubins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Perceba que esse é o único atributo que os anjos vão repetir, e os anjos vai estar no superlativo, vai estar ali 3 vezes falando a mesma coisa, para tentar mostrar o grau de santidade do Senhor, que é uma coisa acima de todos os atributos de Deus. A santidade é o principal. Por isso ele vai cantar, ele vai ver os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes repetindo, para realçar essa maior característica do Senhor. Você não vê na Bíblia os outros atributos de Deus sendo falado e repetido 3 vezes. Não tem. Deus é bom, é bom, é bom. Deus é longânimo, longânimo, longânimo. Deus é justo, justo, justo. Não temos essas características na Bíblia dos outros atributos do Senhor. Mas a santidade, a Bíblia deixa claro como ela é ressaltada. Então, para que você veja o Deus que nós servimos, como ele é puro, como ele é santo, e por causa disso nós precisamos ser santos também. Sozinho não conseguiremos, mas com o Espírito Santo nos ajudando nesse processo, nós estaremos sempre buscando essa santificação para ficarmos igual ao Senhor, sermos pequenos Cristo aqui nesta terra. Então, destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.1, nós vamos ver que servimos a um Deus santo. Então, nós precisamos permanecer vigilantes e decididos a viver livre do pecado e da indisciplina à palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos decidir a viver a cada dia, porque nós servimos a um Deus santo. Não adianta ser santo ontem, ser santo anteontem e hoje não. Nós precisamos entender que Deus é santo, sempre será santo, sempre foi santo, sempre e é santo. Ou seja, toda vez que nós vamos servir ao Senhor, que temos que andar com Ele, precisamos que estar sempre cientes que temos que ser santos sempre, porque Deus, ele é santo. Então nós servimos ao Deus santo. Então, para isso, precisamos ficar vigilantes, né? E constante vigilância e decididos a não querer mais viver no erro, a não querer mais pecar, decididos a viver uma vida limpa diante de Deus, porque servimos a um Deus que é santo. Estamos sempre buscando a viver em obediência à palavra do Senhor. É uma vida que tem que ter vigilância a cada dia, meu irmão, para que a gente possa entender que não podemos fugir da santidade para não ficarmos de fora do relacionamento com Deus, meu irmão. Destaque aí para o seu aluno. Santos como Deus é santo. A santidade de Deus é o alicerce que fundamenta a santificação do crente. Então nós precisamos entender que Deus é santo e é nessa base é que nós temos que nos santificar, buscar essa santificação para ficarmos igual ao Senhor. E aonde nós vamos evidenciar isso? É aqui que a gente precisa entender, que é no nosso comportamento. Nós precisamos renunciar às coisas do mundo, renunciar ao pecado, para que a gente possa ser santo como Deus é santo. A nossa preocupação não é ser aceito pelas pessoas, pelo mundo, mas sim ser aceito por Deus que é santo. Então, não tem como você ser aceito dos dois lados. Esse é um ponto aqui que nós precisamos destacar para os nossos alunos. Deus é santo e quer que aquele que o sirva seja santo. Então você está num mundo que é pecaminoso. Então você tem que romper com um dos lados. Não dá para ficar dos dois. Não dá para poder caminhar de mão dada com o mundo e mão dada com Deus. É chocante, é fora, é separado, é água e óleo. Não mistura, meu. Então a gente tem que tomar essa decisão. Você quer a Cristo, você quer servir a Cristo, você quer viver a eternidade com Cristo, precisa saber, Ele é santo, então o meu comportamento tem que ser santo assim como Cristo. As minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas formas de falar,
tudo que eu vou fazer precisa ser igual ao que Cristo era. Então vai chocar com o mundo. Então, meu irmão, é uma decisão de quem você vai querer agradar e quem você vai querer seguir. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.3, sem santificação é impossível ver a Deus. Sem santificação, sem ver Deus. É a palavra do Senhor que diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ou seja, Deus não coabita com pecado. Deus não coabita com aqueles que pecam voluntariamente, que pecam com prazer, que praticam a iniquidade. Então nós precisamos entender isso. Você quer ver a Cristo? Você quer morar no céu com Cristo? Você quer ver a Cristo face a face? Você quer morrer para esse mundo? Temos que viver a vida em santidade, é constante vigilância. Então destaque aí para o seu aluno, porque não é sem pregação, não é sem oração, não é sem jejum, é sem santidade. Ninguém verá a Deus. Então o atributo maior, o que nós mais precisamos buscar é ter uma vida santa como Cristo é. É essa característica que vai nos permitir ver a Deus mesmo e viver com Ele. É isso que nós precisamos entender. Então vamos lá, no capítulo 1, nós ensinamos que sem santidade ninguém verá a Deus, que Deus é santo, que nós precisamos ser santos, porque Ele é santo e os nossos comportamentos, o nosso dia a dia precisa mostrar essa santidade, precisa refletir Cristo no nosso viver, para que todos possam ver que somos diferentes, que somos chamados para fora, que somos um povo adquirido, um povo que tem um comportamento diferenciado, que reflete a imagem do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então agora no capítulo 2, nós vamos ver santificação, uma nova maneira de viver. Ou seja, esse viver inclui andar em santidade. Por isso Pedro nos adverte que nós somos geração santa, nós somos nação santa, nós fomos povo adquirido, fomos comprados pelo sangue de Cristo, um preço altíssimo. Então nós precisamos viver como Ele quer. Nós somos diferentes, somos nação santa, povo adquirido, geração eleita, para nós anunciarmos a Cristo, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua santa luz. Temos que tomar essa decisão de viver diferente, é uma nova maneira de viver a santificação. No tópico 2.1, os discípulos de Cristo são chamados à santificação, ou seja, nós precisamos romper com a vida carnal. Não vivemos mais conforme o mundo nos orienta, não vivemos mais conforme as outras nações. Esse texto de Pedro no Novo Testamento, ele faz uma referência, ele vai fazer um eco, ele vai novamente validar, ele vai trazer novamente o que o próprio Deus já tinha falado com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Vocês não se misturem com essas outras nações que praticam as coisas que eu não agrada. Por isso eu vou lançar eles fora dos seus caminhos, vou tirar eles da terra para que vocês vivam, porque eu quero viver com um povo diferente. Então, meu irmão, é uma decisão, romper com a vida carnal, com as coisas que o mundo faz. Ah, mas o mundo deixa, mas é normal, mas é assim mesmo. Não, quem é cristão vive diferente, vive conforme a palavra de Deus. É uma nova maneira de viver. No tópico 2.2, vai falar sobre a santificação e o relacionamento com Deus. Conforme nós vamos nos limpando, conforme nós vamos renunciando o pecado, o que acontece? A gente se aproxima mais do Senhor e, consequentemente, nós vamos ter mais intimidade com Deus e vamos viver mais o seu sobrenatural. Destaque para o seu aluno que na maioria das vezes que Deus ia fazer prodígios e maravilhas com o povo lá no deserto, na época de Moisés e Josué, você vai perceber que sempre Deus falava assim: mande o povo se santificar,
que amanhã farei proezas nessa terra, farei alguma coisa para eles. Então preste bem atenção. Primeiro a gente se santifica, primeiro a gente fica igual ao Senhor, para depois a gente ver o sobrenatural de Deus. O agir de Deus na nossa vida, ele vem seguido da nossa necessidade, da nossa decisão de vivermos uma vida santa, de renunciarmos o pecado. Por isso, a gente, conforme vai se santificando, a gente vai aumentando a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, nós vamos vendo mais o agir de Deus na nossa vida. Então, destaque isso para o seu aluno. Você vai ver, Jesus viu os anjos vindo servir depois de 40 dias de jejum, onde ele mortificou a carne. Depois os anjos vieram e o serviram. Moisés falava com o Senhor face a face, mas ficava 40 dias no monte, separado, ali buscando a presença do Senhor, para depois ele palestrar com Deus. A Bíblia diz que ele sobe e no 7º dia é que Deus fala com ele. E ele fica lá 40 dias conversando com o Senhor. Por quê? Estava mais santo, estava mais renunciando mais o pecado, longe das coisas que do dia a dia, das coisas do mundo, e aí você tem mais intimidade com o Senhor. Por isso nós precisamos ter essa santificação para aumentar o nosso relacionamento com Deus. Não dá para você querer falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ver o céu aberto, ver Deus falar, ver Deus fazer prodígio, vivendo de qualquer maneira, meu. Então nós temos que ter esse entendimento, que quanto mais eu me santifico, mais eu me aproximo da luz que é o Senhor, e mais intimidade eu vou ter com Ele, e consequentemente vou viver mais o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. No tópico 2.3 vai falar aumentando a comunhão com Deus. Nós precisamos entender que a santificação é uma separação com Deus, uma separação para Deus. Consequentemente, quanto mais eu renuncio o pecado, quanto mais eu renuncio as coisas que não agradam a Deus, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha comunhão com Deus, e aí assim ele vai ter mais intimidade comigo. Está diretamente relacionado, é diretamente proporcional. Quanto mais você se afasta do pecado, quanto mais você renuncia às vontades da carne, mais intimidade, mais presença você sente, mais intimidade, você vai sentindo mais a presença do Senhor, você vai se desenvolvendo mais na presença de Deus e vai vivendo com Ele o sobrenatural, vivendo com Ele o extraordinário. Para quê? Porque Ele é santo e quer que a gente tenha santidade para poder se relacionar com Ele, meu. Esse é o grande detalhe. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu fico próximo da luz e mais eu vou me limpando. Quanto mais próximo de Deus, mais eu sinto necessidade de me limpar. Por quê? Porque Deus é luz. Quando a luz bate, meu, uma luz forte, você vê coisas que você não via antes. Você vê sujeiras na roupa que você não via. Você vê num próprio cirurgião, numa própria cirurgia, quando eles abrem lá a barriga de alguém, do paciente, você vê que a primeira coisa que eles fazem é colocar a luz, aquele foco. Para quê? Para ele poder enxergar ali onde está o problema, onde tem coisa errada, aonde tem vaso vazando, babando ali, aonde tem uma célula diferente, aonde pode ter um caroço diferente. É a luz que vai mostrar. Porque se ele olhar os olhos humanos, o olho puro, ele não vê, porque as partes ali são muito pequenas, são muito escondidinhas. Então, sem luz, não consegue ver. É a mesma coisa a nossa caminhada com Cristo. Quando eu mais me aproximo com Ele, a luz de Cristo vai me mostrando mais ainda coisas que não agradam. E aí eu vou me limpando, vou me tirando, vou tirando. Quando eu vejo, eu estou mais próximo do Senhor. E aí o que acontece? O meu rosto resplandece a presença do Senhor, como aconteceu com Moisés lá no monte. Ele estava com uma intimidade tão grande com Deus, que a luz de Deus, a glória do Senhor, refletiu no seu rosto e as pessoas conseguiam ver
tamanha a intimidade que ele teve com Deus naquele momento. Imagina nós, a cada dia termos intimidade com o Senhor, que o mundo vai falar. Lá vai um homem de Deus, lá vai um cristão, lá vai alguém diferente. Ele tem um comportamento diferente. Não fala assim, não faz isso, porque ele é diferente. Porque nós vamos refletir a cruz de Cristo, nós vamos refletir a glória do Senhor. Mas para isso, precisamos o quê? A cada dia renunciar ao pecado, a cada dia viver uma vida de santidade ao Senhor. Destaque aí para o seu aluno que a nossa santificação aumenta a nossa comunhão com Deus. E a gente ensinou que nesse capítulo 2, que somente quem vive em santidade verá o Senhor. E essa afirmação aqui, destaque para o seu aluno, somente quem vive em santidade verá o Senhor. Não quer dizer somente ver com os olhos a face do Senhor quando nós chegarmos lá no céu, não, né? Isso aqui quer dizer que você verá o Senhor nas áreas da sua vida atuando. Deus te curando, Deus te limpando, Deus te dando prosperidade, Deus estando com você. Para que a gente possa ver Deus na nossa vida, nós precisamos ser santos. Muitas das vezes a pessoa pede para ser curada, pede para ter uma porta de emprego, pede isso, pede aquilo, mas vive no pecado, vive de qualquer maneira. Como é que ela vai ver Deus agindo na sua vida? Então você quer ver o Deus da cura, o Deus da prosperidade, o Deus da libertação, o Deus da salvação, o Deus da família, o Deus que muda a história, que cura, que liberta, que transforma. Tu quer ver o Deus agir na sua vida? Tem que viver em santidade, para você poder ver Deus agir, meu irmão. Então peça a Ele, me limpa, Senhor, me mostra. Foi isso que Davi falou. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho certo, porque ele tinha vontade e prazer na presença do Senhor e ele sabia que o pecado que ele tinha cometido tinha rompido essa relação dele com Deus. Então o desespero dele foi para que Deus não saísse, não tirasse dele o Espírito Santo, e para isso ele sabia que tinha que se consertar. Daí ele fala, vê se há em mim, qual é o caminho mau, o que eu me arrumo, aonde está? Me mostra para eu arrumar, para eu voltar a ter o relacionamento contigo. É isso que nós precisamos ver. Então você quer ver a Deus na sua vida? Você quer ver Deus agir? Você quer ver o movimento do Senhor acalmando o mar, acalmando a tempestade, te dando vitória, te abençoando? Viva em santidade. Busque mais intimidade com Deus. Renuncie o pecado, renuncie as coisas que afastam do Senhor. E assim nós vamos ter mais intimidade com Ele. Então destaque aqui para o seu aluno que esse ver, né, a Deus na nossa vida é dependente do nosso viver em santidade. Destaque aí para o seu aluno. No capítulo 3, a constante santificação. A santificação é um processo contínuo e dinâmico pelo qual o cristão é capacitado pelo Espírito Santo para crescer à semelhança de Cristo. Destaque aqui para o seu aluno o contínuo e o dinâmico, essas duas palavras. Contínuo nós já falamos, todos os dias nós precisamos a cada dia melhorar, buscar a presença do Senhor. O dinâmico é que chama atenção. Por quê? Porque muitas das vezes mesmo, nós temos uma área da nossa vida em que nós vivemos numa situação assim que mais pecaminosa, uma área que a gente não consegue se santificar. Então você vai investir naquilo ali, vai pedir a Deus força para santificar o seu olhar, as suas palavras, o seu agir, seja a área que for. Só que ela é dinâmica, ou seja, hoje você pode ter melhorado naquela área, mas continue vigilante, porque outra área da sua vida pode abrir brecha e você acabar vivendo em pecado em outra situação, ou voltar a viver no pecado daquela situação que Cristo já tinha te libertado. Por isso é dinâmico, a vigilância é constante, porque a gente não sabe aonde vai vir a tentação. Então todas as áreas da nossa vida precisam estar sempre sendo vigiada. Você venceu aqui, continue firme para que você não caia mais naquele pecado, não venha ter reincidência. Tem que estar sempre vigilante, matando, morreu a carne. Muitas pessoas mesmo, elas botam a carne para dormir.
Destaque isso para o seu aluno. Muitas pessoas têm uma área da vida, às vezes bebida, às vezes prostituição, que quando ele aceita Cristo, ele sabe que aquilo não é aceito, que ele não pode. Aí ele para de praticar um pouco de tempo, por um período, e as pessoas, não, ele se converteu, não faz mais isso. Mas aquilo não está morto, está só dormindo. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, a pessoa vai esfriando, vai desanimando, vai cansando, e aquele gigante do pecado daquela área da vida dele acaba acordando de novo. Então, esse dinâmico, esse processo contínuo é que tem que matar o gigante. Você vê, quando Davi laçou a pedra contra Golias, a Bíblia diz que Golias caiu com o rosto em terra, mas ele não caiu morto, não. Ele desmaiou por causa da pedrada que pegou num ponto nevrálgico ali, num ponto vital, e ele desmaiou, ele caiu ali com o rosto em terra. Mas você vê o que Davi fez em seguida. Ele correu no gigante, puxou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça do gigante. Aí sim, o gigante morreu. Então preste bem atenção. Às vezes a gente vai, aceita Jesus, confessa a Cristo, aquele primeiro amor, aquela primeira chama, o primeiro ali, o início. Aí a pessoa vai, não faço mais isso, não faço mais aquilo. Mas é só uma dormência, só uma noite, só um sono que a pessoa colocou aquele pecado ali escondido, não faço mais. Mas não matou, não vigiou, não tem ali a santificação para não fazer mais. E aí, conforme o tempo passa, a vida é dinâmica, aquilo ali acaba voltando, porque o Satanás ele bota novamente a tentação naquela área. Então nós temos que estar sempre vigilante. O que quer dizer isso, mesmo? Preste atenção. Às vezes a pessoa tem um problema com bebida. Deus libertou do vício da cachaça, expulsou o demônio que fazia a pessoa viver naquele processo ali da cachaça, bebendo, se destruindo. Só que depois você tem que entender que aquilo ali é uma brecha, é uma área da sua vida que teve problema. Então evite facilitar aquelas coisas que você fazia. Como assim? Evita passar em frente ao bar, evita ter conversa com pessoas que viviam ali naquele bar, aquilo ali naquela comunhão que você tinha. Para quê? Para que o inimigo não use aquilo ali como tentação e faça você voltar ao vômito. Esse é o grande problema, porque não matou a carne, a pessoa como um cão volta ao vômito e lambe lá e volta a fazer aquilo que ela fazia antes, porque não vigiou na constante santificação, não matou a carne. Então destaque para o seu aluno que determinadas áreas da nossa vida, aonde a gente tinha uma tendência pecaminosa antes de aceitar a Cristo, ou antes de termos intimidade com o Senhor, então nós precisamos evitar essas áreas mais frágeis. Por isso é o constante vigilância, a constante santificação. Destaque para o seu aluno. Então no 3.1, a palavra e a vida de santidade. É a Bíblia, meu irmão, que é o manancial para a nossa santificação. Por quê? Porque é na Bíblia que ensina o que Deus gosta, o que Deus não gosta, como fazer, como viver, pegar força no Senhor, ver pessoas que viveram em santidade e tiveram grandes bênçãos do Senhor. É a palavra que nos fortalece a viver em santidade. É a palavra que descortina, que o nosso agir está errado. É a Bíblia que mostra. Então a gente precisa a cada dia estudar, a cada dia investir na palavra. Por isso, escola bíblica dominical. Por isso, culto de doutrina na sua congregação. Por isso, você precisa estar sempre vigilante. Por quê? Porque nós precisamos entender que a cada dia nós precisamos aprender com a palavra de Deus para ver que o que a gente fazia estava errado, estava dando legalidade para o inimigo. Às vezes, mesmo, você tem comportamentos que você às vezes acha que não tem problema nenhum, mas a palavra vai te mostrar que aquele comportamento abre legalidade para o inimigo agir. Então a gente precisa tirar através da palavra. A palavra é o manual, meu irmão. Ela que vai mostrar o que a gente precisa
entender o que a gente precisa mudar para poder termos intimidade e uma vida de santificação. É a lavagem da palavra, é a água que nos purifica, é a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos santifica. Ele nos ajuda no processo de santificação, nos ajudando contra o pecado e contra a vontade de Deus. Ele reside em nós para produzir uma vida de santidade e sensibilidade à sua voz. Destaque aqui para o seu aluno: o Espírito Santo nos santifica, meu. Ele habita em nós e ele vai o quê? Nos orientar o que a gente precisa melhorar. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. É aquele incômodo, meu. Às vezes você fala uma coisa, você pratica uma coisa, você tem uma atitude errada, que o Espírito Santo te incomoda e depois você vai ver: fiz errado, vou pedir perdão, vou me consertar. É o Espírito Santo que vai nos ajudando a nos santificar todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada. Então a gente não pode ignorar o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não extingueis o Espírito. Então muitas pessoas extinguem o Espírito Santo. O Espírito Santo incomoda, fala e ela ignora aquilo que está sendo falado pelo Espírito Santo na consciência. Aquele incômodo ela ignora e busca pessoas do mundo para poder massagear aquele comportamento errado dela e viver daquele jeito. Olha que coisa, meu. Temos que buscar na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: muitos nos finais dos tempos vão seguir doutrinas de demônio. Para quê? Para satisfazer o comichão que eles têm no ouvido para viver errado. São as pessoas, meu irmão, que sabem que o comportamento dela não é aceito pela palavra. Mas aí o que eles fazem? Eles buscam pessoas que acham, que procuram brechas, que procuram ali, usando versículos isolados, buscando ali de algum jeito trazer uma doutrina herética para poder mostrar que aquele comportamento está certo. Então aí que é o detalhe: você tem o Espírito Santo para te moldar, para te incomodar. Siga a voz do Espírito Santo, siga a voz da palavra, e não doutrina dos demônios, doutrina de pessoas erradas que ficam procurando versículos isolados, trazendo exegese, buscando o dicionário grego, buscando o original não sei da onde, para tentar achar uma palavrinha que fortaleça aquilo que eles estão vivendo. Você vê aí no mundo quantas pessoas se dizem cristão, têm a prática pecaminosa e se baseia num texto, numa palavra, num original, em alguém falou. Não é assim que nós vivemos a santidade. Por isso nosso comentarista está falando: é o Espírito que nos santifica, é a palavra que nos santifica. Então ouça o Espírito Santo, ouça a voz dele que está dentro de você, te incomodando para você viver conforme Deus quer. Mas se você extinguir, se você ignorar como essas pessoas fazem, a pessoa vai viver no pecado de qualquer maneira, e quando Jesus voltar, ele vai dizer: não te conheço, vós que praticaste a iniquidade. E a pessoa vai falar: mas eu cantei, mas eu preguei, mas eu fiz, acontecia. Ele vai dizer: não te conheço. Por quê? Porque você vivia na iniquidade, no pecado costumeiro, no pecado intencional e sabido. O Espírito Santo incomodou, o Espírito Santo falou, mas ele extinguiu, ele ignorou e buscou as doutrinas, as fábulas, as doutrinas dos demônios que Paulo fala, para viver do jeito que ele quer, satisfazendo a sua carne e achando que está andando com Deus. Não tem como. Por isso a Bíblia, o texto está dizendo, a aula está nos falando, precisamos aprender na palavra e ao Espírito Santo que nos santifica, e depois, meu irmão, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Mas eu só posso lavar uma roupa suja quando eu entendo que ela está suja, meu irmão. É aqui que é o ponto. Quantas pessoas às vezes olham para a roupa e dizem: não, dá para usar mais um pouquinho, dá para usar de novo. E a mãe está falando: tá sujo, tá sujo, tá sujo, bota para lavar, tá sujo, tá sujo. E a pessoa diz: não, tá dando para ir, é assim mesmo. É justamente aqui que nós precisamos entender. Se você não reconhecer que a sua veste está suja, como você vai lavar no sangue de Cristo?
O sangue de Cristo está disponível para nós lavarmos o pecado, para nós lavarmos as nossas vestes e andarmos em vestes brancas como a dele é. Só que você tem que tomar a decisão de botar a sua roupa para lavar. Se não reconhecer que está sujo, não tem como lavar com o sangue de Cristo. Então a pessoa vai continuar vivendo, porque as outras pessoas que ela segue, as doutrinas do demônio, vai dizer, não, isso não está sujo, é assim mesmo. É um detalhe do tecido. Não é assim, meu irmão. É a palavra que nos purifica. É a palavra e o Espírito Santo que nos mostra que está sujo. E você tome a decisão de lavar no sangue de Cristo, que ele já verteu na cruz do Calvário por amor a nós, para que a gente pudesse ser purificado. Senão, meu irmão, não teríamos como purificar nossas vestes e estaríamos todos condenados. É o sangue de Cristo que, por amor, ele derramou na cruz do Calvário a nosso favor, que está disponível para quem quer lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, destaque aí para o seu aluno. Tem que tomar a decisão. É a palavra e o Espírito Santo que vai mostrar que está sujo. E aí você tome a decisão de largar o pecado e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro para não sujar mais. Então aqui nós temos que destacar isso para os nossos alunos. É a santidade, né? A constante santificação que nos fará vermos ao Senhor. Mas precisamos de estudar a palavra, precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo e precisamos tomar a decisão de tirar aquilo que suja e lavar a veste suja no sangue do Cordeiro para ela não se sujar mais. Porque se eu lavar e não tirar aquilo que sujou, ela vai sujar de novo. E aí veste suja não entra no céu. Noiva suja não entra no casamento, na boda do Cordeiro, porque noivo nenhum vai querer receber sua noiva toda suja. Que dirá o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, que é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Ele não vai querer para ele uma noiva suja, com as suas roupas toda suja, rasgada do pecado. Então, meu irmão, preste bem atenção nisso, destaque isso para o seu aluno. Precisa estudar a palavra, precisa ser santificado, ouvir a voz do Espírito Santo, mas precisa tomar a decisão e entender que as suas vestes estão sujas e que eu preciso lavar no sangue do Cordeiro. Amém, meu? Glória a Deus. Então, destaque para o seu aluno aí, nesse capítulo, nesse tópico, nós entendemos que a santificação é um processo contínuo e dinâmico pelo qual o cristão, capacitado pelo Espírito Santo, cresce em semelhança a Cristo. Que Deus abençoe, destaque para o seu aluno, tenha uma aula abençoada. Deus nos amou, Deus promoveu o necessário para a nossa santificação. Se Deus mandou sermos santos, é porque é possível ser santo. Ele provê os meios para nós sermos santos, a sua palavra, o seu espírito, o seu sangue, mas nós é que precisamos tomar a decisão de nos arrepender e de vivermos uma nova caminhada com Cristo. A santificação não é opção, é obrigação do cristão que quer ver a Cristo e morar com Ele durante toda a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, fique com essa lição, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.